elas. Eu sou a Érica, condutora aqui do canal. E esta é a Keila, doutora fisioterapeuta, que vai Olá, participar muito prazer, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo, super bacana, né? Eu comecei a acompanhar o canal, achei bem interessante o tema, sou mais com elas, e aí comecei a assistir os vídeos e vi o quanto é importante, né? O quanto a saúde da mulher é importante, e falando de uma forma geral, e aí me pegou bastante um vídeo que você fez sobre autoestima, e aí eu vi como isso está diretamente ligado à saúde, de uma forma indireta, mexe Sim, com tudo, né? Então, de uma forma indireta, está diretamente ligado, e aí eu até me pus a pensar de como a gente às vezes vai colocando aquilo de lado, porque tem outras prioridades, mas depois lá no finalzinho impactou na sua vida, impactou de alguma forma na sua vida, e aí te deixa sem saúde, e você não tem mais autoestima, e aí uma coisa vai levando a outra e vira aquela bola de neve, né? Então, eu achei a proposta do canal assim bem interessante. Vi os temas abordados, e você está de parabéns, Érica, continua, né? Tá muito bom, tá muito legal. É muito bacana a gente poder assistir esses vídeos e se identificar e refletir sobre eles, né? sim. Refletir. Peguei várias vezes pensando, inclusive, me culpando por ter tantas tarefas e ter autoestima, né? Pensei assim, poxa, eu podia fazer isso por mim hoje. Não, Keila, por favor. A prioridade é outra coisa. Isso seria o egoísmo da sua parte. E hoje eu vi quanto isso foi errado, né? Porque é importante a gente estar bem com a gente mesmo, até para poder fazer as nossas tarefas, né? E eu me peguei pensando nisso assim de uma forma constante depois que eu assisti ao seu vídeo no canal, viu? Nós, como mulheres, independente de termos filhos ou não, sermos casadas ou não, socialmente a gente vai se cobrando demais nesse lugar, né? Qual é o nosso Sim, papel? Então, eu não posso cuidar de mim se não estou sendo uma mãe ruim, uma esposa ruim, uma filha ruim, uma profissional ruim. E não, né? Nós somos uma pessoa inteira, que temos desejos, temos prazeres e precisamos estar bem. E às vezes parar um momento e falar assim, não, hoje eu não vou fazer tal coisa, para a gente poder conseguir assistir um filme, tomar um banho, sentar meia hora fazendo nada, olhando para o teto. Isso é prazer para a gente. Isso traz de volta para os nossos familiares, para as pessoas, né? E a gente tem que aprender a não com se culpar certeza. mesmo nesse lugar, né? Que tá tudo bem se cuidar. Ao contrário, a gente precisa se cuidar até para cuidar também melhor dos outros, né? Ah, com toda certeza. E a gente fala assim também de autoestima de uma forma geral, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de ler. E gosto de abordar alguns temas e discutir esses temas. Mas eu não tenho feito isso, porque eu fico envergonhada de não ler algumas coisas para poder conversar, entender mais, trocar ideia com outras pessoas. E aí eu me peguei pensando, poxa, mas será que eu não mereço ter esse tempo? Também essa autoestima do conhecimento, de sentar e ler uma coisa que não seja do meu cotidiano, para eu aprender, entender o que é. Eu não posso fazer isso. Por que que eu parei de fazer isso? E no final eu parei e pensei, ué, mas eu parei porque eu parei, né? Eu Sim, parei porque ninguém me obrigou. Eu achei que eu tinha que parar porque eu tinha que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Então eu me peguei pensando, até me corrija se eu estiver errada, que você com certeza leu bastante sobre o assunto, mas eu me peguei pensando várias vezes sobre todas as autoestimas que eu tinha sobre mim, né? E aí eu pensei, quantas mulheres, quantas em todos os contextos, mesmo as que não têm filho, aí faz isso, faz aquilo do trabalho, tem que fazer aquilo da casa, ou cuida de alguém da família, ou trabalha demais, se preocupa demais e parou de fazer por si, né? Eu me peguei pensando, quantas vezes a gente parou de fazer? E a autoestima é muito além, né, do que a gente só se cuidar, a gente só se maquiar, ou a gente. E eu pensei, poxa, será que a gente se cuida, né? A gente deixa de fazer coisas tão pequenas e tão grandes que impacta tanto na nossa vida, que depois que eu vi o seu canal, aí no sábado, falei, agora eu vou pro quarto. O que você vai fazer no quarto? Eu vou ler.
eu vou ler com o pé dentro da água, como eu sempre fiz, porque eu adoro relaxar os pés. E foi tão bom, foi um começo de semana incrível para mim, muito bom mesmo. E eu falei, que delícia saber que eu tive esse momento de autoestima para mim, que eu me dei esse presente. E assim, foram 2 horas maravilhosas, 2 horas do meu dia do final de semana, né? E ninguém morreu, ninguém se cobrou, Exatamente. né? Ninguém, tudo estava no seu devido lugar. É como acabaram de escrever, né? Cobramos de ter que estar sempre arrumadas e belas, e assim que seja uma coisa prazerosa e não por obrigação. E é isso, né? Eu percebo, por exemplo, que eu faço a unha por estar a unha arrumada, não pelo meu prazer. Porque o meu prazer, não fiz a unha esse final de semana, mas fiquei lendo com 2 horas com o pé dentro da água morna, né? A gente se cobra de estar bem para o outro, né? Não para o outro homem em si, mas para a humanidade, né? Olha, aquela marxista no final de semana. É por isso que a gente começa a colocar em segundo lugar, para a gente fazer aquilo que foi cultural, que vem cobrado, né? Para seguir o padrão, mas não o que você faria exatamente. E quantas pessoas nem gostariam de estar fazendo a unha, né? A gente tem que pensar que a gente não deveria colocar o nosso prazer em segundo lugar, né? O prazer de estar fazendo o que a gente gosta. E a gente faz para responder essa sociedade que cobra tanto, né? A gente vai, às vezes, né, nos permitindo nos ser envolvidas por esse padrão. Mas aí cabe a reflexão, né? De a gente ver o que disso eu gosto, o que disso me faz bem. Eu fazer tudo bem, mas desde que eu faça agora, consciente que eu me satisfaço com isso, né? Exatamente. Não automático. Não tem problema, né? Que eu falei, não tem o que é certo, que é errado, se é maquiar ou não maquiar, né? Fazer isso ou não fazer a unha ou não fazer, depilar ou não depilar, mas depende do porquê de tudo isso, ou do porquê de não fazer tudo isso. Exatamente. A gente precisa achar um ponto de liberdade, né? De se libertar desses padrões. Uma coisa que eu tenho prestado atenção, que eu até queria trazer falando assim dessa vaidade, dessa autoestima, né? A sociedade veio numa época que cobrou demais essa história de alisar o cabelo, né? E aí você via que muitas mulheres faziam pelo padrão. E aí hoje eu conheço amigas que optou pelo natural, né? Que ele fala assim, é o hair natural, e que elas são tão mais lindas e tão mais belas, elas estão tão bem, como elas faziam para uma coisa que não era do agrado, que era para agradar uma cobrança de uma sociedade, né? E agora esse capilar natural, nossa, trouxe mulheres incríveis que eu conheço, que eu trabalho, que são da família, que são tão lindas e que fazia antes por causa dessa cobrança. Essa foi uma grande prova para mim, que a gente faz muito por conta de uma sociedade, né? O que eu estava falando sobre saúde, né? Às vezes a gente começa a ficar triste e não sabe por quê. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas não deu, deixa. E aí eu faço outra coisa, né? E aí eu vou ficando triste, e isso leva, às vezes, a uma tristeza maior, ou leva a um sedentarismo, por exemplo, para quem tinha como autoestima o autocuidado, fazer exercício. Ou leva a um descuido consigo mesma e para de prestar atenção à alimentação não tão boa, que pode trazer problemas de saúde. Então, a falta de autoestima está diretamente ligada com a saúde, não é mesmo? Gente, desculpa, eu tenho uma filha de 10 anos que ela tá fazendo cosquinha no meu filho. Gabi, deixa a mamãe, Gabi. Já foi, gente. Me perdoa, Ai, filho. Desculpa, Imagina. gente. Desculpa. Vamos lá. É disso que a gente vem falando, né? Que nós somos mulheres, uma boa parte acaba sendo mãe, né? Então, às vezes, por isso que a gente acaba generalizando. E é isso, não tem como a gente fazer esse programa e não dá certo, né? Ainda mais criança pequena. E é disso, é saber que mesmo com todos esses acontecimentos que a gente foge da nossa rotina, a gente pode se cuidar e a gente tem que se cuidar mesmo com isso.
né? Porque se a gente for só esperar o momento certo, que as crianças crescerem, que os filhos não darem mais trabalho, que não tiverem mais aqui pra gente fazer qualquer coisa, a gente não vai fazer nada. Exato. Não é? Achei bem legal que eu estava vendo sobre o assunto, e aí, assim, mitos e verdades da autoestima, né? É mito que você precisa estar bem todo dia. Tá escrito lá, todos os dias eu vou estar bem, ou todos os dias eu tenho autoestima. Não. Mas isso não significa que você não tem autoestima de jeito nenhum. Porque você falou, hoje eu não tô bem, ok, eu não dormi bem, eu achei que eu tô mais inchada, ou de repente eu acho que tinha que mudar alguma coisa, hoje, né? Então isso é um mito, né? Agora, a verdade da autoestima é que você precisa parar e se olhar, né? Se olhar. Senão, a verdade, eu achei bem interessante essa abordagem, porque a verdade é que ninguém vai olhar por você. E mesmo que alguém olhe, talvez você nem perceba. Olha, Érica, eu acho que você precisa dormir mais. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Eu tô bem, né? É por isso que quando eu ouvi as suas palavras no canal, eu falei, peraí, deixa eu refletir sobre isso. E aí, quando eu falo, não tá bem, não tá nada bem, eu não tô fazendo do jeito que eu gosto, ou que eu gostaria de fazer, né? Então, isso é uma verdade. Se você tem que parar e se olhar. E aí entra perfeitamente a frase que você colocou. O que é possível eu fazer em relação a isso? Eu não posso fazer nada de uau agora. Então, comece fazendo o que é necessário para melhorar um pouquinho a sua autoestima. Porque aí sim, quando você se percebe, logo você estará fazendo o que é possível. E aí, na medida do possível, e aí com a autoestima lá em cima, e sabendo que você para um momento do seu dia ou da sua semana para se olhar, aí você vai e pode chegar no impossível. Porque realmente impossível a gente pode alcançar, né? Então, perfeita a sua frase, perfeita a sua frase. E nesses mitos e verdades que que eu vi sobre autoestima, caiu como uma luva, né? Então, quando eu vi vou me olhar, olha, o que eu estou fazendo por mim? Nossa, e quando a gente se pega nessa reflexão, nossa, dá até um arrepio, né? Opa, não estou fazendo nada. Quase nada, normalmente, a resposta, né? Queria conversar com alguém que falasse, estou fazendo tudo, né? Não estou fazendo nada. E tem gente que faz muito. Eu estou fazendo muito, aí cabe outra coisa. Eu estou fazendo muito, ou estou fazendo tudo por mim, mas porque eu gosto ou porque alguém ditou que eu preciso fazer isso? Porque algumas pessoas até vão conseguir mesmo. Eu consigo ir para academia, fazer yoga, fazer isso aqui, fazer relaxamento. Conseguem fazer tudo que determina. Mas disso tudo, o que está fazendo de prazer? Se tá ok, fazendo por prazer, tá maravilhoso. Você tá no momento talvez do impossível, né? Que é o que todo mundo quer atingir. Mas o que cabe sempre são essas reflexões. O que eu tô fazendo e o que eu tô fazendo é de verdade? É para mim mesmo? Eu tô fazendo pelo outro. Exatamente. Não adianta fazer essas coisas todas, a gente tem que parar e refletir, porque se você está fazendo por você, vai tudo bem. Aí bate diretamente com a saúde novamente. Porque se você está fazendo por você, tá tudo certo, vai dar tudo certo, né? Porque aí sim, bacana, você está chegando lá naquela coisa extraordinária, que eu acho incrível e que eu sei que muitas mulheres chegam porque elas são incríveis. E todas nós somos incríveis porque a gente está o tempo todo tentando chegar lá, né? Mas também cabe aquilo que eu estou fazendo tudo isso, mas não é por mim. E aí eu fico doente também. Sim. Porque não é por mim. E aí impacta de novo na saúde. Por isso que aquele momento da verdade, me olhar e falar, eu gosto de yoga. Não gosto de yoga, mas a amiga faz, eu ia para acompanhar. Não quero mais, risco da lista. Eu gosto muito de pilates. Não gosto de pilates. Eu, por exemplo, odeio musculação. Eu odeio musculação. Eu vejo 1000 pessoas postando um corpo lindo e eu acho incrível e admiro demais essas pessoas. Mas eu não consigo. Mas eu fiz uma época, porque eu tinha que acompanhar e pensei, não, preciso construir isso. E depois eu falei, não é para mim, não vou fazer mais, não me agrada, não me faz feliz, eu não estou bem com isso. E ainda voltava irritada. E ainda voltava irritada, com toda certeza. Né? Então, se olhar.
Que nem você falou, né? Que as mulheres elas conseguem, né, chegar nesse impossível aí da frase de São Francisco de Assis. Acho que a gente consegue sim, até porque a gente consegue fazer o impossível para milhões de pessoas ao mesmo tempo. A gente consegue fazer o impossível para os filhos, para o marido, para a mãe, para o trabalho, para isso, para aquilo outro, para amiga, blá, 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 a que a gente não canaliza para nós. Então, se a gente começar a canalizar ou dividir de uma forma mais justa, mais harmônica, aí a gente consegue fazer o impossível pra gente também. Não vai ser nem mais tão impossível assim, né? Não vai ser mais nem tão difícil. Tão extraordinário assim, né? Coloca nas coisas que a gente faz e o peso que a gente coloca nas coisas que a gente não faz é gigantesco, né? Que nem você deu o exemplo. Nossa, eu não lia há tanto tempo e isso provavelmente era um peso. E por quê? E não sei, mas pesado, né? Então, todas as coisas que a gente faz para essas diversas pessoas, dentro da casa, dentro do lar, se a gente conseguir equilibrar, refletir essas emoções, a gente consegue fazer muito mais por nós. Sem peso, sem culpa, sem cobrança, sem deixar de fazer o que é necessário para os outros, porque a gente vive em sociedade e a gente necessita um do outro, né? Mas deixa de uma forma mais justa, mais de equilíbrio. Né? Exatamente. Coisa muito importante que você comentou também no canal, que eu achei bem interessante, é que assim, a gente tem uma tendência a se diminuir, né? A gente tem uma tendência a perder a autoestima por muito pouco. E isso também é uma coisa bacana, assim, né? Um exemplo aqui para o pessoal. Eu, quando casei, me cobrei muito, muito mesmo, sobre o fato de eu não gostar de cozinhar. Nossa, mas eu venho de uma família que as mulheres são incríveis, né? Então elas fazem o doce, o bolo, a sobremesa, a janta e já pensou no cardápio do almoço amanhã, né? E aí o que eu fiz? Não, mas gente, eu não consigo nem pensar no jantar de hoje, entende? E aí eu ficava me cobrando muito, porque aí também eu tenho uma cunhada e uma sogra que cozinham muito bem, e eu pensava, meu Deus, e agora? Né? E aí isso mexeu com a minha autoestima. Eu falei, poxa, né, eu não sou uma boa dona de casa. E depois, né, no decorrer do tempo de casamento, várias vezes, né, me peguei pro meu marido me valoriza, não, você faz isso, você faz assado, mas eu sempre pensando, poxa, eu devia aprender a cozinhar mais, eu devia aprender a fazer isso. E aí, quando eu vi o canal da Érica, depois de 12 anos, eu conseguia refletir da seguinte forma. Eu sou boa em tanta coisa, né? Eu não sou perfeita. E eu sou boa em tanta coisa mesmo. Poxa vida, eu trabalho, eu estudo, eu tenho profissão, eu me considero uma ótima mãe. Eu brinco com elas. Quantas pessoas brincam? Eu brinco. Eu gosto de brincar, eu brinco com as minhas filhas, eu brinco com os meus sobrinhos, eu gosto de cuidar da casa, eu sou ótima em lista. Ó, minha qualidade é lista, eu faço uma lista como ninguém. Não costumo esquecer nada porque eu sou boa em listas. E não sou boa em cozinhar. Eu até sei, mas eu não gosto. Eu não gosto. E hoje, para mim, tá ok. Eu não gosto mesmo. Entendeu? Vamos fazer mala, vamos fazer lista, vamos limpar a casa. Ok, vamos estudar? Vamos mudar? Ok, mas eu não gosto de comida. E eu fiquei pensando, não sou menos. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Realmente a minha estima foi lá em cima. Porque eu pensei, eu me permiti a primeira vez de verdade. Pensei assim, quantas coisas eu faço de bom e sou boa, me considero boa. E isso não é nenhuma arrogância. Eu percebi que você se valorizar, reconhecer o que você faz de bom, não é arrogância. Poxa, é legal, isso é autoestima, é você se perceber. É a mesma coisa de uma pessoa que percebeu que malhou e chegou lá. Chegou lá onde ela queria e percebeu, nossa, poxa, eu cheguei, eu tô com o corpo que eu queria, que bacana. Então eu percebi que eu faço coisas maravilhosas, mas não cozinhar. Eu não cozinho. E ok, vontade de gritar pro mundo, eu não gosto de cozinhar. E tudo bem, eu não tô mais com minha autoestima abalada. De verdade. E 12 anos de casada. Outras formas dessa mulher estar aí na casa, né? Essa mulher, de novo, como a sociedade solicita, né? Como a sociedade impõe. Isso, como ela impõe. Porque poderia também não gostar de fazer absolutamente nada de casa e ser mulher
dona de casa no sentido Exatamente, a mulher exatamente. dessa casa. De verdade, eu queria muito que vocês todos refletissem sobre você, porque para mim foi muito libertador mesmo. Eu percebi de que eu só estava tentando cumprir o papel da sociedade. Nossa, que incrível você. Como são pequenos detalhes que você se põe na reflexão e pensa assim, poxa, mas é tão óbvio, mas demorou um tempo de maturidade, de conhecimento, e precisou ainda, depois disso tudo, ouvir uma pessoa que tem um canal que fala sobre isso para entender que é isso, sabe? Olha, eu agradeço até, né, muito a informação, por isso que eu realmente não paro de escutar os vídeos, de seguir o canal, bem bacana, bem interessante, porque se perceber, por isso que eu vi quanto é importante falar de autoestima, se perceber não é fácil, é um processo. É um processo muito importante isso, né? Se perceber. E quando você consegue, nossa, inclusive no que eu sou boa, eu vou dizer, faça uma lista, porque eu fiz uma lista. Faça uma lista de Você é quantas boa nas coisas listas. você é incrível, porque eu sou boa em lista. Em organização, né? Eu percebi o quanto eu sou organizada, dedicada nesse contexto. Então, assim, uma lista de tudo que você acha que você faz incrivelmente. Então, e aí você vai levantar a sua autoestima e vai se permitir fazer mais, né? E perceber e fazer mais coisas. Muito bacana. Sim, bem isso. Até para a gente lembrar, assim, quando a gente vai fazer entrevista de emprego ou qualquer, sei lá, dinâmica em qualquer lugar, às vezes as pessoas perguntam, em televisão também, né? Perguntam, fale 5 defeitos seus. Todo mundo, rápido, ó, fala 5 qualidades suas, a gente fica, né? Engasga ali, não consegue falar. Isso! A gente normalmente não consegue ver os pontos positivos, a gente não consegue ver naquilo que a gente é boa. A gente só vê aquilo que está em falha de acordo com o que a sociedade está dizendo. Então, dificilmente as pessoas conseguem colocar 5 características positivas sobre si. Né? Porque a gente não Exatamente. Vamos fazer essa lista, pessoal? Vamos! A gente desafia todo mundo a fazer as listas. Depois vocês podem deixar aqui no comentário o quanto vocês se identificaram, o quanto vocês se surpreenderam. E se a lista não está muito boa, reflete. Porque com certeza tem mais coisa para pôr nessa lista. Essas sensações que hoje te libertaram, possam te libertar de outras coisas daqui para frente. E que assim, bacana. como outras mulheres, né? Esse é o importante, assim. Fiquei muito contente. Eu agradeço. E é legal, né, a gente poder ter um lugar para acessar informação, às vezes a minha dúvida é a dúvida do outro, e o que parece bobo, que eu não quero conversar com ninguém, conversa com a gente, né? Conversa com a Érica no canal, né? E aí a gente consegue pensar juntas, né? Porque afinal, a gente é juntas, somos mais com elas, né?